Hoje, 5 de novembro de 2021, é a apresentação do trabalho do TCC2 do discente Lucas Rocha Figueiredo Santana e Barros. A banca de avaliação está conformada pelos professores Dr. Renato Coral Sampaio e Dr. Johnny Judy Mori Alves. Agradeço desde já pela presença e participação. O procedimento de apresentação e avaliação do TCC2 está organizado da seguinte forma. O estudante terá 30 minutos de apresentação, depois seguiremos pela arguição pela banca e, finalmente, a avaliação. O número de processo no sistema SEI desta dissertação é 23.106.12.05.60, 2021-30. Agora passo a palavra para o discente Lucas Rocha para que realize a apresentação do trabalho. Lucas, a palavra está com você. Obrigado, professor Gerardo. Primeiramente, queria agradecer a todos por me auxiliarem e me avaliarem. Então, eu vou começar agora a apresentação. Então, essa é a defesa de TCC2. Com relação ao curso de Engenharia Eletrônica. Então, o título da minha monografia é Identificação de Esforço Cognitivo através de processamento de sinais de EEG, utilizando SVM e RF. Então, autor Lucas Rocha Figueiredo Santana e Barros, orientador Gerardo Antônio Hidrobo Piso. A banca é composta por Dr. Jones Yude e Dr. Renato Coral. Esse é o sumário da minha apresentação em slides, correto? Então, a proposta do meu trabalho, o objetivo principal é discernir entre o estado de esforço cognitivo e o estado de descanso, baseado em sinais de eletroencefalografia. A proposta também consiste em utilizar as energias das bandas de frequência dos sinais adquiridos e utilizar essas informações como parâmetros para algoritmos de aprendizagem de máquina, que serão os algoritmos de máquina de vetores de suporte e floresta aleatória. Além disso, é desejado comparar a acurácia e precisão desses dois algoritmos que eles obtiveram para identificar o esforço cognitivo. Também, identificar se houve eletrodos que capturaram uma maior energia do que outros durante o estado de esforço cognitivo, bem como fornecer o passo a passo de todo o projeto para que possa ser utilizado para trabalhos futuros ou para facilitar uma eventual replicação. Falando primeiramente do esforço cognitivo, né? Então a carga cognitiva ela está relacionada com o desempenho, uma atividade, e isso é convertido em aprendizado. Então, o esforço cognitivo ele está relacionado à carga mental, ao esforço daquela atividade e à eficiência obtida. Então, esses três parâmetros, eles estão relacionados proporcionalmente à carga cognitiva. E apontar a carga cognitiva, o esforço mental, é justamente o interesse deste trabalho. Então, dando mais uma motivação para o trabalho, transtornos de atenção são relativamente comuns no cotidiano. E pode ser considerado como uma condição persistente. Se, por exemplo, TDAH foi identificado na infância, ele persiste entre 50% e 65% de indivíduos quando adultos. E, em média, 2,2% da população permanece com o transtorno. E é possível aferir estados mentais se baseando em sinais de eletroencefalografia. Aqui alguns exemplos de aplicações que podem ser identificadas utilizando sinais de eletroencefalografia. Detecção de convulsão epilética, classificação de estado de sono, diagnóstico de doença de Alzheimer, detecção de alcoolismo, detecção de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e detecção, ou eventualmente classificação de esforço cognitivo, que é justamente o objetivo desse trabalho. Então, aqui algumas bibliografias que têm uma proposta muito similar à minha, correto? Então, eles também queriam identificar atenção ou esforço cognitivo. Bom, com relação à técnica de extração de características em frequência,
eles utilizaram a transformada de Fourier, a transformada de Hilbert-Weng e a transformada discreta de Hilbert, de wavelets, perdão. E as técnicas utilizadas por eles foram aprendizagem extremo de máquina, máquinas de vetores de suporte e floresta aleatória. E aqui vocês podem enxergar nessa tabela a acurácia obtida por eles. O meu trabalho ele conseguiu uma acurácia e uma precisão um pouco acima, correto? Então, isso deve ao fato de os algoritmos eles poderem muito bem se aplicar à situação. Então, o objetivo geral desse trabalho é identificar o esforço cognitivo, utilizando como parâmetros de dois algoritmos de aprendizagem de máquina, informações de frequência, no caso, a energia em bandas de frequência. Então, será comparado, para essa identificação, será comparado, ou seja, será discernido entre esforço cognitivo e uma atividade quando o sujeito estava realizando o esforço cognitivo e quando o sujeito estava descansando. Os objetivos específicos foram adquirir, primeiramente, um banco de dados de eletroencefalografia em que se pudesse discernir entre esforço cognitivo e descanso. Posteriormente, foi feita a extração de características em frequência desses sinais de eletroencefalografia e segmentação em banda de frequência. Posteriormente, essas informações serão usadas como entrada de dois algoritmos de aprendizagem de máquina, máquinas de vetores de suporte e floresta aleatória. Posteriormente, será feita, então, a identificação do esforço cognitivo. Então, além disso, também é desejado fornecer o passo a passo de todo o projeto aqui implementado, comparar a acurácia e precisão desses dois algoritmos e identificar se houve eletrodos que capturaram uma maior energia, ou seja, se tiveram uma maior estimulação durante o estado de esforço cognitivo. Então, para uma proposta futura, a motivação desse trabalho seria em ocasiões educacionais, mais para frente, na parte de hipóteses e trabalhos futuros, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a extração em banda de frequência, a utilização de características em frequência, é recorrente em trabalhos de identificação ou classificação com sinais de eletroencefalografia. E também o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina. Máquinas de vetores de suporte e floresta aleatória são algoritmos que se aplicam ao problema em questão. No próximo slide, provavelmente, eu vou falar sobre por que eles se aplicam. E, segundo algumas referências, obtiveram resultados satisfatórios para identificação ou classificação de esforço cognitivo. Então, por que esses dois métodos eles se aplicam ao problema em questão? A máquina de vetores de suporte, o algoritmo, ele possui um bom desempenho para quando o número de amostras ele é relativamente pequeno, a quantidade de parâmetros a ser utilizado, que é justamente o caso deste problema. Na parte de metodologias, ficará mais claro como o número de amostras para a entrada dos algoritmos é relativamente pequeno. Então, a máquina de vetor de suporte ele vem muito bem a ser utilizado nessa questão, na aplicação deste problema. E tradicionalmente, máquina de vetor de suporte ele é utilizado para separar duas classes. Ele pode ser usado para separar mais classes, mas a forma como o algoritmo é construído, inicialmente, ele entre aspas, perfeito para separar duas classes, que é o caso deste trabalho. E floresta aleatória, por ser um algoritmo do tipo ensemble, ou seja, ele é uma junção, né, de classificadores, no caso, uma junção de árvore de decisão, ele possui uma alta robustez. Então, nesse caso que temos poucas amostras de entrada, ele pode muito bem ser utilizado. Então, tem uma menor probabilidade de ter underfitting. Bom, então, o sinal de eletroencefalografia, ele é a representação da atividade neural. A aquisição dessa atividade elétrica, ela é
ela é feita com o posicionamento de eletrodos, normalmente no couro cabeludo, ou seja, de forma não invasiva, mas pode ser também na forma invasiva. É menos comum, mas pode acontecer, dependendo do caso. E a forma como são posicionados os eletrodos, existem normas para isso. Uma que é muito utilizada é o sistema 1020, que foi a forma como foi adquirido o sinal no caso do banco de dados que eu utilizei para este trabalho. Então, por isso que eu estou citando o sistema 1020. Existe normalmente um potencial, falando agora um pouco sobre a característica elétrica do sinal de eletroencefalografia, existe naturalmente uma polaridade negativa em torno de 60 milivolts sobre a membrana do corpo celular neural. E esse potencial muda de acordo com variações na atividade sináptica. Isso aqui foi... Eu não sei por que aconteceu isso. É porque eu estava tentando fazer uma gravação ontem e ela acabou que ficou. Perdão aí por esse problema. Então, falando um pouco mais sobre a atividade elétrica do sinal de eletroencefalografia, existe uma segmentação relativamente padronizada dessa atividade elétrica, que ela está descrita nessa tabela a seguir. Existe uma segmentação um pouco diferente, que existem outras, né? Mas uma que é também utilizada é segmentar a banda beta entre, por exemplo, beta baixa e beta alta, que foi a segmentação que eu utilizei para este trabalho, correto? E existe também estados mentais relacionados a uma maior amplitude, né, do sinal nesse segmento de frequência. Isso não é determinístico, porém existem indicações para isso. Alguns estados mentais estão descritos aqui na tabela a seguir. Bom, então, por exemplo, nessa figura 2, podemos ver um paciente deitado e está sendo feita a aquisição de sinal de eletroencefalografia, só para, né, fazer uma retratação. E é importante aqui na direita a representação do sistema 1020. Bom, então, como eu falei, existe uma relação entre estados mentais e uma maior amplitude em bandas de frequência. Então, por exemplo, ondas alfas estão relacionadas a relaxamento e vigília, podem estar relacionadas a relaxamento e vigília. Ondas beta para pensamento ativo, foco no mundo externo e resolução de problemas concretos. Também existe uma relação de uma alta atividade cognitiva para uma maior amplitude, né, no espectro de ondas beta e gama. Porém, por exemplo, nessas publicações a seguir, de Rodrigues Larios e Vine, eles perceberam uma maior amplitude no espectro de ondas θ em eletrodos da parte frontal da cabeça quando os sujeitos executavam atividades que exigiam um maior esforço cognitivo. Então, isso também é uma possibilidade, correto? Bom, então, já que foi feita a extração de características em frequência, é necessária uma fundamentação teórica de como que isso foi feito. Então, para isso é realizada a transformada de Fourier. Ela é basicamente a projeção do sinal em que se deseja fazer a transformação em funções base. Então, é o produto interno entre o sinal original e as funções base. Onde, então, nesse exemplo, x de k são os coeficientes transformados, correto? E x é o sinal original e a letra grega φ de k são as funções base. Então, e para você reconstruir o sinal original, na prática não será uma reconstrução perfeita, né? Mas matematicamente falando, é uma multiplicação multiplicação e somatória, né, das componentes nesse sinal transformado pela função base, né, relativa àquele coeficiente.
Então, no caso da transformada ser discreta e o sinal original também ser discreto, dá-se o nome de transformada discreta de Fourier, ou DFT. É essa que foi a abordagem neste trabalho. Então, abrindo um pouco como que é a matematização, ela então vai ser o produto interno. Então, no caso, como a função de base, nesse caso, ela é uma função complexa, você tem que fazer o produto interno pelo conjugado. Então, por isso o sinal de menos, apenas dando uma explanada do porquê dessa equação. Então, n é o tamanho total da amostra no tempo discreto. E existe uma família de algoritmos para um cálculo eficiente da transformada discreta de Fourier. E o nome é FFT, ou transformada rápida de Fourier. Ela explora a periodização da transformada, existem algumas técnicas para isso. Bom, então, agora falando sobre as técnicas de classificação, o objetivo central é utilizar os parâmetros em frequência como entrada de algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, um contexto geral de aprendizagem de máquina enquadrar dados a uma determinada classe. Então, os dados que eu quero enquadrar são as energias das bandas e indicar se o sujeito estava realizando o maior esforço cognitivo ou se estava apenas descansando. Existe um critério em aprendizagem de máquina que são os hiperparâmetros. Existem dois tipos de parâmetros quando se trata de aprendizagem de máquina, e eles podem ser aprendidos antes ou durante o treinamento. Aos que são aprendidos antes, dá-se nome de hiperparâmetros. E é interessante o afinamento desses hiperparâmetros, porque muito provavelmente uma configuração padrão desses hiperparâmetros não asseguram um modelo ótimo de aprendizagem de máquina. Na etapa de resultados, a gente vai ver isso com perfeição. Então, existe a possibilidade de ajustar o seu modelo à situação desejada. Bom, agora falando mais precisamente sobre as técnicas de classificação exatamente que foram utilizadas nesse trabalho. Primeiramente, o SVM. Então, ele consiste em treinar um hiperplano para diferenciar duas classes. Agora eu vou abrir um pouco sobre a matemática do SVM. Bom, a equação do hiperplano seria essa primeira, onde y de i é a classificação dos exemplos de treinamento, w a direção do plano de SVM, nesse caso x de i são as variáveis de exemplo de treinamento, e b é a variável independente, que também determina a posição do plano. Bom, o objetivo é maximizar a margem que separa essas duas classes. É possível chegar na relação em que a margem ela é igual a 2 dividido pelo módulo do vetor. Então, a tarefa é maximizar isso. Ou também pode significar minimizar essa segunda relação. Bom, o problema de usar de simplesmente efetuar a minimização desse problema é que fica complexo computacionalmente conforme as dimensões do problema aumentam. Então, dado esse problema de minimização e dado que nós temos uma sujeição, essa primeira equação, ou inequação, ela é uma sujeição, né? Então, dado que nós temos uma equação com uma sujeição, um problema de minimização com uma sujeição, é possível utilizar a função de Lagrange, os multiplicadores de Lagrange. E aí, então, o problema seria, então, minimizar essa terceira equação, como vocês podem enxergar, aonde alfa de i são os multiplicadores de Lagrange do vetor de suporte. E agora, x de i seriam os vetores de suporte relacionados àquela dimensão. Então, para minimizar essa equação, será feita, né, a derivada com respeito aos parâmetros que desejamos encontrar, então W e B. Fazendo a derivada igualando a zero, encontramos essas duas últimas equações. E elas são importantes porque aí, em seguida, é possível chegar na função de hipótese, correto? Então, existem dois tipos de problemas relacionados ao SVM com relação às margens.
pode ser margens suaves ou margens rígidas. Isso significa que amostras podem estar perfeitamente enquadradas na classe em questão ou não. No caso delas não estarem perfeitamente enquadradas, dá-se o nome de margens rígidas. E aí, só exemplificando como é que ficaria a matematização nessa questão, é inserido um critério de penalidade C e um epsilon de I, que são as distâncias do vetor de suporte e a amostra fora do enquadramento. Então, a equação de Lagrange fica no formato a seguir, e a função de hipótese ela fica dessa maneira como está descrita abaixo. Então, agora, uma questão crucial é o kernel, que muitas vezes o problema ele não vai poder ser linearmente separável. Então, uma das motivações é o uso do kernel, que ele faz uma transformação na dimensão, e aí nesse outro espaço pode ser feita uma separação linear. Então, apenas exemplificando de como que ficaria a função de hipótese quando fazemos essa mudança de espaço. Porém, essa não é a única motivação do kernel. Ele também tem o nome de produto interno generalizado, e para que não seja feita uma transformação para cada exemplo, cada problema que se deseja elaborar ou resolver, é feito um mapeamento generalizado, que são os kernels. Existem alguns tipos de kernel, o polinomial e o RBF gaussiano. O que foi preferido, vamos falar isso com mais afinco na etapa de resultados, mas o que foi preferido pelo algoritmo de SVM que foi construído neste trabalho foi o RBF gaussiano. E outra motivação do kernel é que ele também substitui o produto interno que é apresentado na função de hipótese. Então, isso também reduz a complexidade do problema, correto? Então, essas são as duas motivações do uso do kernel. 3, né? Somando o fato dele fazer a mudança, né? E poder linearmente separar as classes. E, bom, o RBF gaussiano, por exemplo, né? Ele é muito utilizado porque ele consegue fazer um bom enquadramento, dado que ele consegue, por conta da forma matemática que ele consegue representar, teoricamente, né, infinitas dimensões. Claro que isso nunca vai ser feito um truncamento, mas na forma matemática como ele é feito, ele consegue fazer uma representação bem, como é que eu posso falar? Bem detalhada, bem criteriosa. Então, falando um pouco sobre o parâmetro gama que aparece no kernel RBF, ele é um hiperparâmetro, ele vai ser explorado também. Então, conceitualizando, ele se traduz como a área de influência do raio que uma amostra produz sobre a modelagem. Então, se ele tem um tamanho grande, muito provavelmente você não vai ter amostras de outra classe naquele espaço do raio. Então, como se ele enquadrasse os dados melhor naquele espaço. Bom, apenas aumentando mais a matemática, o kernel, então, ele vai ser dessa forma que está aí, e ele também, percebendo, né, ele vai ser o produto interno entre duas funções transformadas, e a função de hipótese, então, agora ficará dessa forma que está descrito na tela. Agora, só representando graficamente os hiperparâmetros do SVM, então, eu falei do C e do gama, então, podemos ver, conforme o gama aumenta de cima para baixo, dificilmente amostras da classe oposta serão enquadradas no espaço onde tem uma classe oposta, e conforme o C aumenta, ele penaliza mais amostras que estão fora do enquadramento. Então, vocês podem ver como o C é pequeno, quando o C é pequeno, você tem uma maior cor representando as classes. Quando ele diminui, quer dizer, quando ele é pequeno é dessa forma. Quando ele aumenta,
você vai ver que esse espaço representado para as classes ele vai diminuindo. Agora, só falando um pouco por alto sobre o aprendizagem de treino de máquina, eu vou colocar isso porque ele foi utilizado em trabalhos cuja motivação foi a mesma que a minha, que é a identificação de esforço cognitivo. Então, ele é um algoritmo de rede neural do tipo feed-forward, só que ele tem apenas uma camada oculta. E a forma como é a rede, como ela é treinada, ela possui uma menor complexidade computacional se comparada à rede neural artificial. Então, ela não enfrenta problemas com taxa exagerada de aprendizagem ou muito pequena, overfit e conclusão em mínimo local. Então, apenas justificando o motivo de eu estar citando o LM aqui nesse trabalho, é porque ele foi utilizado em outras aplicações de identificação de sinal eletroencefalográfico. Porém, ele não vai ser utilizado neste trabalho, pelo motivo de que o banco de dados que eu utilizei, no caso, depois de realizar a segmentação, bem como também, né, por conta do número de sujeitos que tem esse banco de dados, isso vai resultar em um número pequeno de amostras de entrada. Então, isso não cairia muito bem para um modelo de rede neural. Provavelmente não ia conseguir ter uma boa generalização. Então, esse é o motivo de não usar o LM no meu trabalho. Aqui, apenas representando como que é a estrutura de um LM. Agora, falando sobre o Random Forest. Ele é a implementação, então, de várias árvores de decisão. Então, por isso, ele é nomeado como um algoritmo do tipo Ensemble. E, por conta disso, ele tem uma maior robustez. Ele foi, inclusive, o algoritmo que teve uma melhor acurácia, uma melhor precisão para o meu trabalho. Agora, esquematicamente, né, isso é o Random Forest. Então, no início, a separação de amostras que serão utilizadas para o treinamento e para verificar a eficiência de cada árvore de decisão. Então, essa etapa, as amostras que ficarão dentro serão chamadas de in-bag, as que ficarão fora serão out of bag. E também existe um aspecto importante na primeira etapa de treinamento, que é relacionado ao bootstrap. O bootstrap, ele funciona da seguinte maneira. Se ele for utilizado, não serão todas as suas amostras de exemplo de treinamento que serão utilizadas para treinar. Ele vai usar menos randomicamente e ele vai fazer uma repetição de amostras já existentes. Isso aumenta uma variabilidade do seu banco do seu treinamento. E então, posteriormente a isso, é feito o treinamento. Então, cada vez que você escolher um parâmetro para dividir as classes, esse parâmetro ele será lembrado de acordo com a sua importância, correto? Então, a forma como as classes são divididas pelos parâmetros é de acordo com a importância daquele parâmetro. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a importância. E aí, depois que cada árvore de decisão faz a classificação, é feito um resultado final para verificar a eficiência da árvore, no caso da floresta aleatória, porque são várias árvores, né? E pode ser feito de algumas maneiras, por exemplo, a média ou o voto majoritário, que foi a forma que foi utilizada no meu trabalho. Que aí você pega qual foi a árvore com a melhor eficiência, né? Então, como que as amostras são separadas, né? Elas são separadas de acordo com a importância ou o ganho de informação. A forma como isso é calculada está descrito na tela. Então, para esse cálculo, você precisa da entropia ou do índice Gini, correto? Então, a entropia, ela utiliza o logaritmo e o índice Gini utiliza essa relação, onde o PD é a probabilidade ou a proporção de ser selecionada uma amostra da classe I.
Então, normalmente, o índice Gini é utilizado para ele não utilizar o algoritmo, para ter uma complexidade algorítmica um pouco menor. Então, o Random Forest ele vai dar maior importância para parâmetros que tiverem esse ganho de informação maior. O número de separações a ser feita é um parâmetro de projeto. Então, isso se qualifica como o tamanho da árvore, você pode escolher, bem como o número de separações, restantes e amostras por folha. Se você diminui muito o número, por exemplo, de amostras por folha, você pode acabar aumentando muito a complexidade do seu algoritmo e resultando em overfitting. Porém, isso depende do caso. Para casos em que você tem poucos exemplos de treinamento, não funciona muito bem você deixar pouquíssimas amostras por folha, que aí você vai perder a eficiência do seu treinamento. E quantos parâmetros você vai utilizar em cada árvore? Obviamente que não serão todos. Os parâmetros em si que você vai utilizar em cada árvore é feita de maneira randômica, e o número, existem algumas métricas para escolher o número, por exemplo, raiz quadrada e log2. Então, essas duas foram métricas utilizadas pelo algoritmo que foi utilizado. No final das contas, a que foi preferida pelo algoritmo foi a de raiz quadrada. Bom, então, a saída individual de cada árvore, como eu já falei, determina a saída total. Então, por exemplo, eu utilizei a saída do voto majoritário. Então, a eficiência dos classificadores vai ser analisada pela matriz de confusão. Ela já é bem conhecida, né? Então, ela está descrita aí na tela. E quais métricas serão utilizadas? Foram utilizadas, né, a acurácia e a precisão. Elas também são bem conhecidas e elas podem ser observadas na tela. Bom, qual banco de dados foi utilizado? Foi o banco de dados utilizado pelos pesquisadores da publicação de Zima, e o EEG, o aparelho, né, de EEG que foi utilizado foi um de 23 canais. Então, nesse experimento, foi realizada a extração em 66 sujeitos, porém apenas 33 tiveram uma qualidade útil, né? Então, isso acabou que diminuiu ainda mais o número de amostras, né? Isso teoricamente é um problema, porém existem algoritmos, né? E existem algoritmos que podem trabalhar bem com um número reduzido de amostras de entrada. E também, como são situações bem diferentes, né? Conforme eu vou falar agora há pouco, daqui a pouco, parte do tempo os sujeitos ficaram realizando contas aritméticas. Então, nesse tempo, a extração vai ser utilizada como uma métrica para que, nesse espaço de tempo, nessas amostras, essa energia, né, total com relação a uma pessoa que está realizando atividade cognitiva, e em outro tempo, os pacientes ficaram descansando com os olhos fechados. Então, isso foi utilizado como uma métrica para relacionar falta de esforço cognitivo ou pouco esforço cognitivo. E como são situações bem diferentes, acaba que isso facilita um pouco uma alta eficiência dos algoritmos. Então, falando um pouco mais sobre a extração, a taxa de amostragem foi de 500 Hz. No local, a rede elétrica era de 50 Hz, então os pesquisadores já fizeram a implementação de um filtro Notch em torno dessa frequência. Bom, então, falando um pouco mais sobre o banco de dados, foram 3 minutos de descanso para cada paciente, o tempo de aquisição, né, para quando o paciente estava descansando, e isso foi utilizado com uma métrica de falta de esforço cognitivo, e 1 minuto o sujeito realizando contas aritméticas, no caso foram subtrações aritméticas, e isso foi utilizado como uma métrica para possivelmente identificar o esforço cognitivo.
Então, apenas para representar como que são as planilhas, né, como que ficaram as planilhas. Então, no index temos como que temos nomeados, né, cada eletrodo, e os valores estão em volt, as aquisições. Então, agora falando sobre o processamento e a classificação. Foram selecionados 30 segundos de aquisição, equivalente a 15 mil amostras para cada extração de características. Então, cada exemplo de treinamento dos algoritmos vai contar com uma extração, né, de características que foi equivalente a 30 segundos ou 15 mil amostras. Então, será feita a FFT desses dados, dessas 15 mil amostras, e seleção entre as frequências de meio e 60 Hz, que é o sinal útil de eletroencefalografia, e posteriormente a segmentação em bandas de frequência dessas características em frequência há pouco descritas. E aí, posteriormente, serão utilizadas essas informações de segmentação em bandas para a classificação dos algoritmos. Então, uma vez que já tenham sido feitas essas extrações, né, os classificadores irão primeiro fazer o treinamento sem o afinamento de hiperparâmetros e, posteriormente, com o afinamento de hiperparâmetros. Os parâmetros de SVM que serão afinados são quantitativos e qualitativos, né? Qualitativos no caso do kernel e quantitativos no caso do C e do gama. Então, e no caso da floresta aleatória, temos os parâmetros de bootstrap, altura máxima, máximo de parâmetros por separação, mínimo de amostras por folha, mínimo de amostras por separação e o número de estimadores total. Então, agora falando brevemente sobre como que foi o fluxo dos dois algoritmos, né? Primeiramente, no aspecto geral do projeto. Primeiramente, importamos os dados, convertemos de CSV para data frame, isso facilita a manipulação dos dados. Depois, FFT de cada eletrodo, segmentação e organização para utilização como parâmetros. E aí, no final, teremos parâmetros de energia com relação a 20 eletrodos. Não são pegas características elétricas dos eletrodos de referência, por isso que são 20 no total, né? Então, aí do segundo algoritmo, é feito, então, a preparação do dado, o balanceamento do dado, treinamento dos algoritmos sem afinação de hiperparâmetros com a afinação, posteriormente, e posteriormente, finalmente, né, a visualização de dados. Então, falando um pouco mais, brevemente, sobre o primeiro algoritmo, para cada sujeito, enquanto houver sujeitos, faço a conversão de CSV para data frame e tem que fazer a verificação também se aquele dado ele é útil, né? Então, como foi dito, são 66 gravações e apenas 33 foram úteis. Então, o algoritmo ele teve que ser capaz de identificar quando essa aquisição ela realmente pode ser utilizada. Então, para cada uma porção de 15 mil amostras, enquanto eu tiver amostras, eu vou realizar a transformada de Fourier discreta, segmentação do espectro em 6 bandas de frequência e calcular a energia dessas bandas. Por fim, organizar essas informações em formato de linha para ser utilizado como parâmetros dos classificadores, fazendo isso repetidamente enquanto eu tiver sujeitos, e aí no final eu vou ter 280 exemplos de treinamento numa dimensão 100. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura onde vai poder ser feita a visualização de como que ficaram esses parâmetros. E falando brevemente agora sobre o segundo e último algoritmo, então, primeiro tem que ser feito o balanceamento do dado, como eu falei, são 3 minutos para quando o sujeito estava descansando e 1 minuto para quando o sujeito estava realizando o esforço cognitivo. Então, como é um número fixo de amostras a serem utilizadas para realizar posteriormente a
a extração de características, né? Então, tem um maior número de exemplos de treinamento para quando o sujeito estava descansando. Então, por isso que precisa ser feito o balanceamento do dado. Então, depois disso, será feito o treinamento. Então, primeiramente, o treinamento sem o afinamento de hiperparâmetros dos dois algoritmos, depois com os hiperparâmetros. E, finalmente, a visualização de dados, bem como acurácia, precisão. Então, esses são os links para os meus códigos, eles estão na minha monografia, e a figura abaixo, ela mostra como que ficaram organizados os parâmetros para serem utilizados para as técnicas de aprendizagem de máquina. Então, ficou dessa forma. Essas informações já são a energia, correto? Para cada eletrodo e para cada segmento de frequência. Então, primeiramente, mostrando aqui como que ficou a eficiência dos classificadores. Primeiramente, sem o afinamento de hiperparâmetros. Então, podemos ver que o SVM ele teve uma acurácia de 82%, porém, a precisão não ficou muito boa para o caso de identificar se o paciente estava realizando o esforço cognitivo. A floresta aleatória, ela teve uma acurácia boa já, porém, a precisão ficou em torno dos 80%. Vocês podem perceber com a precisão, para o caso do sujeito estar descansando, ela vai ser maior por conta do maior número de treinamento, maior número de exemplos de treinamento. Então, agora, com o afinamento de hiperparâmetros, a acurácia aumentou significativamente e a precisão aumentou bastante também. Teve um aumento de 20 pontos percentuais para o SVM, para o caso do sujeito estar realizando esforço cognitivo, e 94% de precisão para quando o sujeito estava realizando esforço cognitivo para o algoritmo de floresta aleatória. Então, esses foram os hiperparâmetros escolhidos como selecionados, né, como melhores para os dois algoritmos. Então, por exemplo, o SVM preferiu o RBF, ele normalmente é um kernel que consegue agrupar melhor os dados. Então, também, por exemplo, para a floresta aleatória, foi utilizado o Bootstrap, ele é uma ferramenta que pode muito bem ser utilizada para melhorar a eficiência do algoritmo. Então, agora mostrando visualmente, né, graficamente, a energia dos eletrodos, de todos os eletrodos, né, para o caso de quando o paciente está realizando o esforço cognitivo na esquerda e na direita, quando o paciente está descansando. É possível ver que tem barras, né, energias que se destacam muito mais do que outras. E aí, agora eu vou especificar quais eletrodos que foram esses que tiveram uma energia maior para quando o paciente estava realizando o esforço cognitivo. Bem como os autores das publicações discutido na justificativa, eles também identificaram uma maior energia, uma maior amplitude para energias no espectro θ para eletrodos da parte frontal da cabeça. Então, agora mostrando mais especificamente, podemos ver que realmente se destaca para o eletrodo FP1 no espectro θ, como para o FP2, F7 e F8. Também para a região occipital, ela teve um destaque para quando o paciente estava realizando esforço cognitivo. Concluindo, então, o objetivo desse trabalho foi diferenciar estados mentais de descanso e esforço cognitivo para utilizar como características para os classificadores. Foi utilizado a extração de características em frequência, utilizando a FFT. O SVM obteve uma acurácia de 90% e precisão de 81% para o estado de esforço cognitivo, 90% para o estado de descanso.
E a floresta aleatória teve uma coragem de 97%, precisão de 94% para o estado de esforço cognitivo e 98% para o estado de descanso. Então, além disso, foi possível observar uma diferença significativa de eletrodos, uma ativação significativa, uma energia maior para eletrodos da parte frontal polar, frontal e occipital, conforme podemos ver nas imagens anteriores, no segmento de frequência θ. Então, isso leva a crer que esses eletrodos, que essas regiões da cabeça possuem uma maior ativação durante o estado de empenho mental. Em trabalhos futuros, poderia ser utilizada essas informações para poder indicar se, por exemplo, um estudante estava realmente com um esforço cognitivo adequado para uma situação que ele estava tendo aula. Hipoteticamente, se uma forma não invasiva, obviamente, né, de captação de EEG, não influenciar como que ele está prestando atenção na aula, né, se ele ficasse também não realizasse muitos movimentos bruscos, e, além disso, poderia haver o desenvolvimento dessa análise para detectar se existe alguma anomalia cognitiva em pacientes. Essas foram as minhas referências. Obrigado pela atenção. Obrigado, Lucas, pela apresentação. Demorou um pouquinho, mas tudo bem. Eu peço perdão por estender o tempo, é que eu realmente não consegui resumir. Tá certo, Lucas. Então, vamos a passar para a segunda parte, certo? Que é a arguição da banca. Gostaria de convidar ao professor Renato, pode ser? Professor Renato? Pode ser sim, Gerardo, vamos lá. Só um minutinho, peraí, deixa eu ligar aqui o microfone, o outro, peraí. Bom, pessoal, não, eu tinha que aguardar porque estava barulho aqui no corredor. Estão fazendo obra aqui do lado, senão eu já ia entrar com barulho e fica ruim da gente se entender e escutar. Bom, então desculpa aí o pequeno atraso, mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, Lucas. Acho que avançou bastante, né, em relação ao TCC1. Eu estava dando uma revisada aqui nas notas lá da sua primeira etapa, do TCC1 para cá. Então, o trabalho tem o tema, né, muito interessante, tem muito mérito, também é um tema atual que está sendo... tem muitas aplicações, né, nesse universo de machine learning, para detecção de comportamento, ver essa questão das ondas cerebrais, então tem muita aplicação, né, você já colocou lá desde o início a aplicação, né, acho que isso foi uma das observações que nós fizemos no primeiro trabalho, na sua primeira etapa, de deixar bem claro o que era a aplicação final, então é bem interessante. E aí vimos, né, que você teve que implementar o algoritmo lá, uma série de coisas, fazer os testes e tudo mais, então essas observações gerais. Eu vou fazer observações mais específicas em relação às seções do seu documento, a cada uma das partes do documento. Eu acho assim, vejo que o seu documento ele precisa de uma revisão de algumas coisas em texto, mas também um pouco da revisão de forma, né? O fato de você ter usado um editor de texto, um Word para fazer, provavelmente você fez no Word, né, esse documento. Então, ele fica muito fora do padrão, muitas horas as tabelas saem da margem, as imagens, tem muita falta de padronização no texto, no tamanho da fonte, então tem que dar uma revisada, que é algo que quando a gente faz com LaTeX, por exemplo, ele já ajuda na formatação. Mas, enfim, eu fiz uma série de marcações direto ali no seu texto, mas vou fazer observações gerais. Bom, a primeira questão que eu gostaria de questionar é que logo no início do seu trabalho,
os objetivos estão claros, a justificativa está clara também, essa parte toda eu achei muito, muito bem organizada, dessa vez mais bem escrita, né? Mas logo no início você coloca a parte de comparação na literatura. Eu achei que ficou boa a sua revisão de literatura. Então você foi, né, fez lá a revisão de cada técnica de classificação, dos hiperparâmetros, como é que funciona, SVM, depois Random Forest, então ficou bem descrito, né, vamos dizer assim. Agora, depois disso, depois eu volto aqui nisso aqui, porque tem vários pontos aqui que eu gostaria de... questão de forma, mas chegando lá no final dessa parte toda, você apresenta uma tabela com deixa eu ver, uma tabela comparativa com outros... Não, será que está no início do trabalho? Agora eu me perdi, peraí. Onde é que está aquela tabela que você faz da revisão da literatura com os índices? Ah, está aqui, está bem no início, é a tabela 1, que está lá logo na página 2, né? Eu fiquei me questionando o seguinte, tem uma série de estudos nessa tabela, você tem boas referências bibliográficas, e eles também usam DFT ou o HHT, né, são formas, ou DWT, são formas de transformadas, e muitos utilizam lá a SVM, outros utilizam Random Forest também, ou ALM, né, para fazer a classificação. Então, a transformada e a classificação, transformada da DFT você mudou para FFT, tudo bem, e os outros você usou. Agora, eu fiquei me perguntando assim, você apresenta, né, resultados bons, você apresenta acurácia alta em relação ao que está sendo apresentado aqui, né? E a minha dúvida é se essa comparação, ela é uma comparação de 1 para 1, no sentido de que por que esses outros trabalhos têm uma acurácia menor? Será que é o dataset que é diferente? O problema é muito diferente? Qual é o contexto desses trabalhos, né, para eles terem classificações melhores ou piores do que o seu? No caso aí, o seu, até certo ponto, é melhor, né, tem uma acurácia melhor em todos esses aspectos. Aí fica essa dúvida, né? Eu gostaria só de perguntar o que você pesquisou desses trabalhos para poder fazer essa afirmação e comparação inicialmente. Bom, a comparação ela não é exatamente de 1 para 1, assim, com relação às técnicas utilizadas, pode-se dizer que sim, porém, os bancos de dados, eles são diferentes, certo? Uhum. O estado mental do banco de dados que eu utilizei, os pacientes estavam descansando de olhos fechados, e em outro estado eles estavam realizando subtrações aritméticas. Então, por serem estados mentais tão diferentes, diferentemente, né, do banco de dados utilizados pelas outras publicações, isso é um aspecto que faz muita diferença, porque nos outros eles estavam apenas... Tem um que é, por exemplo, esse que ele que o que o que o que a pessoa que fez, né, a publicação descreveu como um aumento de esforço cognitivo, que foi o que ele também detectou, um aumento da energia no espectro de ondas θ para regiões da parte frontal. Ele, o banco de dados dele, por exemplo, prevê, né, pessoas realizando primeiramente uma atividade com esforço cognitivo menor e outra maior. Então, ou seja, existe algum esforço cognitivo com certeza menor do que um esforço cognitivo de quando uma pessoa está descansando com os olhos fechados, entende? Então, por isso que não é exatamente uma comparação de 1 para 1, mas com relação às técnicas, né? Tanto é que eu utilizei as mesmas métricas nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, acredito que seria nesse sentido. Tá, não, ótimo. É só para a gente contextualizar, né? Porque quando a gente compara um resultado, e principalmente nesse sentido de acurácia, se o dataset não é parecido ou semelhante, né, pode gerar aí muitas discrepâncias em resultados de acurácia. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de afirmar esse tipo fazer esse tipo de comparação e fazer afirmações, né? Ok.
Em seguida, eu vou falar um pouco aí do seu texto já, logo lá na página 15, você começa a falar, aliás, antes disso ainda, na página 7, né, tem algumas questões, aí o fato de você ter usado o Word, não sei se as referências cruzadas, então você referencia a tabela 1 no texto, mas embaixo já tem a tabela 2, e assim por diante. Então tem que dar uma geral, eu rabisquei tudo aqui no PDF, depois eu te passo. Na tabela 2 mesmo, na página 7, você coloca lá os padrões de onda, né, beta, alfa, gama, teta e delta, e coloca a gama, né, que é aquela adicional, que na literatura mais antiga não era explorada, mas depois, mais recente, fala-se em ondas gama, de mais alta frequência, mas o gráfico de baixo não tem a onda gama, aí fica um negócio assim, logo embaixo você coloca na figura 2, só até as ondas beta, né? Então você coloca uma tabela que mostra, mas depois você coloca um gráfico embaixo que não tem essas ondas gama. Então, se tiver algum na literatura para você colocar, para ficar semelhante, né, à sua exposição. Ok? Tem algumas figuras que não estão citadas no texto, logo em seguida tem a figura 3, por exemplo, que você mostra ali os eletrodos colocados, né, na cabeça da pessoa, mas essa figura ela não está sendo citada no texto em momento nenhum. Né? Assim, na figura 3 está sendo apresentado isso. Então, isso é importante porque todos os elementos do seu texto eles têm que estar conectados. Né? Então, se uma figura não faz parte do seu texto, da sua explicação, ela precisa, né, ou fica lá num apêndice, e você tem também que citar um apêndice ou um anexo, né, que não é seu, mas o apêndice seu trabalho que está lá, enfim, mas aqui a figura 3 não está sendo citada, mas na verdade no parágrafo anterior você está falando um pouco do que está na figura 3, então é importante você fazer essa conexão no seu texto. Aí seguindo, o termo hiperparâmetros também, geralmente eu vejo a escrita de hiperparâmetros como uma palavra só, tá? Não separada do jeito que você colocou, e em minúsculo mesmo, hiperparâmetros. Tá? Então, dá uma olhada aí na grafia para poder comentar. E da mesma forma, equações. Então, eu vou fazer essa única vez essa observação, o resto eu grafei tudo no texto. A equação 5, por exemplo, também, no seu texto, satisfaça a equação, e você embaixo já coloca a equação. Então, geralmente, a gente sempre nomeia, especificamente diz, olha, a equação 5, que eu estou falando aqui no texto. Tá? Beleza. E aí tem outras coisas, desculpa, a última questão de grafia, eu acho que a equação, normalmente, a gente coloca entre parênteses, né? Equação, entre parênteses 2, entre parênteses 3, no texto, tá? Para referenciar. Figura e tabela, o quadro não. Tá. Aí na página 15, você está falando ali do aprendizado de máquina, né, extremo, ALM, e aí você faz no último parágrafo, você fala o seguinte: a motivação para o uso de ALM, ao invés de uma rede neural como ANN, por exemplo, é devido à complexidade do algoritmo. Tá? Então, ANN não é uma rede neural só, né? ANN é o termo genérico para rede neural artificial. Então, é interessante que você coloque de maneira específica, porque a ALM, na verdade, é até um caso particular de rede neural, que ela tem uma camada só escondida. Né? Tem a camada de entrada e de saída, tem uma camada escondida. A ALM tem várias formas, né? Tem RBF, tem várias, e aí você colocou, mas nesse sentido aqui, né, a SVM é um tipo, né, que cai nesse caso do ALM, inclusive o formato da rede, tá? Mas o ANN é muito genérico, então é importante que você cite, né, uma rede perceptron, multicamada, outras coisas do tipo, tá? Mas é só a questão da terminologia que tem que ser precisa, né, num texto acadêmico. A figura 8 também está sem referência, é aquela figura que é meio cinza, que tem um fundo cinza das camadas da rede neural. Eu imagino que essa figura não seja sua, porque ela está inclusive toda em inglês, né? O seu texto está todo em português, então precisa deixar aí bem claro a referência bibliográfica dela. Tá?
Ok, aí você faz toda a explicação da Random Forest, tudo mais, sobre a eficiência dos classificadores, a questão daquela matriz de confusão e tal. Ok, e aí eu achei interessante que você faz considerações finais em cada capítulo, meio que um resumo do capítulo, apesar do capítulo ser breve, né? Às vezes não precisaria, mas é interessante para lembrar o leitor o que foi feito, tá? Ou o que foi falado, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá, aí no 3.1, aqui na página 24, deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. No item 3.1, na página 24, você explica que o banco de dados, que está sendo utilizado como referência do trabalho, tal, referência bibliográfica, tudo certo. No meio do texto aqui você tem duas formas de citar quem foi o experimentador, né? Tem uma hora que você chama de paciente, tem uma hora que você chama ele de, deixa eu ver aqui, participante. Participante. Não, participante depois de paciente, né? Então, só padronizar a linguagem, mas isso é básico. Mas aí, logo no início da página 25, seguindo esse texto aí do banco de dados, você fala lá dos filtros, né? O filtro passa baixa, o filtro passa alta, que foi usado, né, pelos experimentadores que eles filtraram, ou foi você que filtrou? Foram eles que filtraram, né? Eles que filtraram. Tá. Então, aí você cita aqui o filtro NOT na frequência de 50 Hz. Isso tem que ser explicado, por quê, né, disso aí, tá? Provavelmente é aquela questão da rede elétrica, de onde foi feito o experimento, ele deve ter uma frequência de 50 Hz. Eu Entendeu? pensei Aí que eu ele, até tinha citado isso, que é justamente isso é, da frequência da rede elétrica. Mas se eu então, não aí comentei, então eu, realmente eu faltou. li, não vi essa situação. Então, dá uma olhada, eu marquei lá, mas é um ponto básico. E aí a figura 12, isso aqui vale para todas as suas figuras, elas não estão padronizadas. As figuras, cada hora que você põe uma figura, ela tem um formato diferente, com um tamanho de fonte diferente, está muito destoante. Então, por exemplo, na figura 12, você coloca dois prints de tabelas, né? E essas tabelas dá para entender que é uma continuidade da tabela, mas elas não estão alinhadas à coluna, né, uma com a outra. Eu acho que se eu puder compartilhar a tela, pode ser, Gerardo, pode ser isso? Assim? Por favor, Eu acho que Renato. facilita eu ir citando aqui e apontando, né? Seria interessante, por favor. Ótimo. Então aqui, Lucas. Então aqui, ó, aqui, né, tá num padrão, tamanho de fonte, depois aqui tá bem pequenininho, tá vendo? Uhum. Então, assim, fica muito destoante. Então, não sei, ou você coloca isso aqui numa tabela mesmo, quer dizer, copia esses dados para uma tabela nativa do documento. Se você está fazendo no Word, coloca o documento ali e tal, para ficar mais organizado, porque aqui fica muito ruim de ler essas fontes. E também, né, tem o fato de que essa quantidade de casas decimais aqui, para a apresentação desse dado, não necessariamente isso aqui é tão relevante, né? Tem que ver se é muito relevante nessa precisão aqui, que seja apresentado assim na tabela. Mas, enfim, para que a gente possa comparar, né? Então, é interessante você organizar melhor essa informação, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí vem na parte de processamento de sinais. Tá, e aí considerações finais do capítulo, mais uma vez, ok. Aqui em resultados, achei interessante você colocar esse diagrama, né? Gostei aí da forma de você sintetizar na figura 13, apesar de que não tá seguindo uma notação padrão, né? Nem de um diagrama de fluxo, mas está mais ou menos um diagrama de fluxo, mas fica bom de entender, né? O que você fez, porque na verdade isso aqui é o diagrama do seu projeto, né, do que você fez de fato no TCC. Então, você não seguiu uma anotação estrita nenhuma, mas aqui estão os passos, né, partes e resultados. Nesse diagrama da figura 14 é que parece que ficou faltando umas setas aqui, né, não tem conexão nenhuma desse aqui, ó, para cada sujeito com isso aqui. Então, eu imagino que esteja faltando. Não sei se é isso.
Eu quis deixar 100 para dar uma ideia de, tipo assim, tudo que está nesse quadrado, nesse retângulo grande, é referente para cada sujeito. Mas, Então, pelo visto, mas não ficou bom. aí você tem que obedecer algum tipo de notação, né? Porque se você está fazendo um diagrama de fluxo aqui, eu tenho que começar aqui e eu tenho que sair do outro lado, entendeu? Entendi. A não ser que você crie uma notação sua e aí você tem que explicar a sua notação, mas o que a gente espera de um diagrama desse, que se aproxima de um diagrama de fluxo, é esse tipo de coisa. Outra coisa, qual a diferença entre a elipse e o retângulo, entendeu? Aqui é a decisão e aqui é a atividade, né, que está sendo feita. Então, você não usou a notação padrão de diagrama de fluxo, que é isso aqui é aquele... como é que chama? Não é, é o Diamond, Losango. né? Losango, isso, obrigado, Jones. Losango, tá? Eu estou lembrando em inglês só o nome, mas, enfim, existe uma notação padrão para isso, entendeu? Então, se você quiser realmente usar uma notação sua, você teria que explicar. Ou você coloca numa notação padrão, porque se você for usar diagrama de fluxo em notação padrão, não é isso, certo? Entendi. Então tem que usar o que representa a caixinha, o retângulo, o losango e assim por diante. Tá? Então eu sugiro, né, padronizar pelo menos, porque aí fica inteligível, fica mais fácil de ser compreendido. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui entra, né, e vai as caixinhas e tal. Aqui eu fiquei com a dúvida, né? Você faz aqui o treinamento da máquina sem afinamento, né, sem o tuning, como a gente chama, dos hiperparâmetros, e depois com o afinamento ou tuning, e da mesma forma no Random Forest você faz a mesma coisa, né? Eu fiquei com dúvida, porque talvez isso aqui foi a sequência que você usou, mas esses elementos aqui não são todos paralelos? Ou você precisa, de alguma forma, desse treinamento, do resultado desse treinamento para fazer isso de baixo aqui? Não, realmente, pode separar ela. Então, faria mais sentido ser 4 etapas que foram de treinamento, né? Etapas de treinamento, que elas são independentes uma da outra, certo? Perfeito. Para você chegar no resultado. E aí, nesse sentido, então, aqui, eu anotei, depois eu te passo, mas basicamente é isso. Outra coisa que eu fiquei pensando e fiquei me questionando é qual foi o motivo de você fazer experimentos sem e com os hiperparâmetros tunados? Foi mais a título de demonstração, certo? Para ver assim, como que um algoritmo ele ia realmente melhorar com o uso de hiperparâmetros, né? Um dos objetivos do trabalho é comparar, né, a acurácia, precisão dos dois métodos. Então, eu deixei em forma de tabela, né, a comparação tanto entre os métodos quanto com e sem o afinamento. Isso foi uma escolha minha. Assim, não, o resultado final é com o afinamento, né? Sim. Mas isso foi mais a título de comparação. Tá, porque assim, geralmente, né? Aí vai a segunda pergunta, que é o seguinte: aqui tem uma tabela que está fora, né, e tal, mas aí vai a segunda pergunta, que é assim: ó, você apresenta aqui no quadro 2 os parâmetros de afinamento ou tuning, né, que foram usados. Aqui eu imagino que você usou todos esses aqui, não é isso? Experimentou todos esses, depois experimentou todos esses, e você experimentou todos esses kernels, é isso? Isso. Tá. Tá, isso para mim no texto não está claro que você usou tudo isso aqui também não, entendeu? Todas as combinações possíveis de todos esses. Eu não lembro se você escreveu isso textualmente ou se está implícito aqui só nesse quadro, tá? Textualmente eu realmente não coloquei, que ia permutar a todos, né? Isso, então, isso é muito importante, porque na verdade você teve que fazer uma experimentação para chegar, né, eu lembro que você, no final, você resume dizendo que você usou o gaussiano,
né, o kernel gaussiano, tá? Mas, na verdade, você rodou tudo isso aqui, né? Então, você, na verdade, fez aí dezenas ou até mais, né, centenas, dependendo do número de combinação de experimentos, tá? E isso não está claro no seu texto. Parece que você começou aqui com esse modo sem afinamento e, de repente, você, do nada, tirou lá os melhores hiperparâmetros e teve o resultado final. E não é isso que aconteceu, tá? Então, é importante que isso esteja claro, descrito, tá? E, da mesma forma, eu pergunto, né? Já que você não fez tuning no primeiro, quais hiperparâmetros você usou no primeiro, entendeu? Treinamento. Porque não existe, né? O que está aqui é sem afinamento, mas sem afinar significa que você não fez muitos experimentos, mas você tomou uma decisão inicial de qual seria a parametrização da SVM e da Randall Forest, né? E eu não vi no texto também descrito aqui, né, porque deveria estar aqui, ó, qual é essa decisão, entendeu? Entendi. Sim, realmente, eu não citei quais foram os parâmetros utilizados inicialmente. Então, por isso que para mim fica muito estranho falar sem afinamento e com afinamento, ou seja, sem e tuning e com tuning, porque qual é o parâmetro inicial? Existe um padrão? Porque para Sim, mim não realmente. existe entendeu? Uma versão da SVM que é genérica. Todo mundo começa a treinar SVM por esse padrão, sei lá, vamos supor aqui, C igual a 1. Todo mundo começa com C igual a 1, depois vai explorando. Sim, realmente. Eu não tenho essa noção de SVM. Na verdade, Acho que nem existe, né? existe. Realmente falta. Então, para alguns problemas, você pode pegar artigos e ver o que é que as pessoas usaram, né? Qual foi a conclusão. Aí você parte de um ponto inicial, né? Caso você tenha algum problema semelhante, você consegue. Não, para esse tipo de problema, eu sei que o parâmetro C igual a 10 é melhor, porque alguém já experimentou. Mas não é uma coisa do nada, tá? Então, muito importante que fique claro isso. E por isso eu questiono mais uma vez, entendeu? Isso aqui existe, na verdade? Porque aqui embaixo, ó, você deve ter feito dezenas ou até centenas de experimentos. Aqui você fez um, entendeu? Perfeito. Da mesma forma de cá. Então, aqui você fez um experimento, aqui você fez centenas. É lógico que das centenas de experimentos você vai ter um resultado melhor, né? Porque você Perfeito. vai fazer vários e vai testar. Então, por isso que para mim não faz muito sentido esse resultado inicial aqui sem afinamento de hiperparâmetros. Porque isso aqui já é algum hiperparâmetro escolhido, né? Perfeito. E aí você não explicou a sua escolha, se foi aleatória, como é que foi que você começou, tá? Não Perfeito. sei se tem alguma função lá do Python que você usou que já tem um padrão, né, um default inicial e você simplesmente usou esse default. Pode ter sido isso. Eu fiquei me questionando, tá? Bom, aqui no quadro 2 a mesma coisa, né? Tem que alinhar ao texto, né? Então tem que dar uma geral na formatação. Aí você chega ao resultado final, que está aqui na tabela 5, e esse aqui é o resultado do tuning, né? Do afinamento, como você falou. Então, de todas aquelas milhares de possibilidades de combinações, você chegou a esse resultado final. Ok. Foi uma experimentação na mão, né? Então, deixa isso muito claro de como foi feito. Beleza, deixa eu ver aqui, ok. Seguindo. Aí essas figuras, primeiro tem que dar uma geral na figura, porque essa legenda está muito ruim a qualidade da imagem, tem que colocar título aqui na imagem, legenda nos eixos e tal. E aí eu já fiquei questionando aqui o resultado, né? Porque aqui já é um outro resultado, que não é aquele lá de cima, é você explorando, né? Quando a pessoa está atenta e a pessoa está descansada, né? E aí, como são duas figuras distintas, a gente fica olhando para uma e para outra para ver um pouco a diferença, né? E eu vi lá que no seu repositório, principalmente no Jupyter Notebook, você tem esses resultados lado a lado, né? Então, quando você obteve o resultado, na verdade, esses gráficos, eles estão... É um gráfico só com os dois resultados lado a lado. Esse aqui da pessoa atenta e esse aqui da pessoa relaxada.
um do lado do outro. Aí realmente você bate o olho, dá para ver, fazer uma comparação visual, vamos dizer assim, né, de qual está mais ativa ou menos ativa. E aí eu fiquei curioso por que você decidiu, né, já que você tinha já um formato mais fácil de comparar, por que você resolveu quebrar, né, o que você tinha lá no seu resultado do Python, está lá no repositório, e colocar assim quebrado, né, que eu acho que prejudicou a leitura, tá? Só por conta do tamanho da imagem, que eu achei que ia ficar um pouco ruim de ler. Então, mas olha só, a imagem você tem que saber formatar. Primeiro, né, isso aqui, ó, isso aqui é espaço vazio da imagem, isso aqui não existe, né? Outra coisa, como você tem a mesma legenda, a legenda seria repetida nos dois. Então, veja só, pegar isso aqui, tá vendo? E colocar aqui, ó, cabe tranquilamente, inclusive na margem do texto. Ó. Nesse tamanho, sem dar zoom, já caberia os dois gráficos lado a lado com uma legenda só. Tá? Então, e poderia até ser menor, porque o mais importante nesse gráfico não é a gente ler exatamente o número 12, 10 aqui, é você ter uma percepção de que isso aqui está, em geral, maior do que isso aqui, entendeu? O nível de energia. Então, inclusive o espaçamento aqui poderia ser reduzido, né? Esse espaço em branco aqui. Enfim, tem várias formas de fazer, mas o importante da comparação é você bater o olho e ver quando a pessoa está em atividade e não atividade, você tem um volume maior de energia num canto e menos no outro. Então, essa é a informação visual mais importante. Tá? Aqui é a mesma coisa, os seus gráficos continuam sem título, com a baixa resolução aqui na legenda do eixo, né? Então, isso aí tem que ser visto. Tá. Outra coisa que eu fiquei com dúvida é o seguinte. Esse gráfico aqui, isso aqui é a média de todas as pessoas descansando ou é uma pessoa descansando? É a média. Ah, tá. Então, são 30, né, mais ou menos, que você falou lá, das 60 foram descartadas. Isso, E aí deve ter uns 33. 33, né? Tá bom. Ok, não, tudo bem. Só para... Tá, a energia média tá aqui. Beleza. Então, aí mesma coisa aqui embaixo. Aqui, deixa eu lembrar aqui que... Aqui é os eletrodos específicos, né, que você está pegando ali qual foram os mais ativos. Tá. Tranquilo. Tá, outra coisa que eu fiquei com dúvida, né, já que você não mostrou, eu sei que você linka aqui no seu GitHub os algoritmos, aí lá nos algoritmos dá para ver que você usa muitas funções que são da própria biblioteca, né? Então, por exemplo, a função de treinamento, a função da SVM é uma função pronta, não é isso que você pegou de biblioteca, a própria FFT que você usou é biblioteca. Então, eu não sei se vale a pena citar isso no texto, porque está lá, o algoritmo está lá, né? Mas só para deixar claro, para a gente entender o que você de fato implementou. Na parte da... Desculpa te interromper. Pode Na falar. parte da metodologia, eu não sei se eu cheguei a comentar todas, mas algumas eu tenho certeza que eu comentei. Eu teria que dar uma olhada aqui, mas é bom dar uma revisada nisso. Tá, o que você fez versus o que foi implementado. Bom, e aí, para não delongar mais, depois eu passo esse PDF e a lista de comentários que eu fiz que não estão no PDF, né, tem aqui os trabalhos futuros, ou seja, uma aplicação prática, né, fazer a medição no estudante e tal, interessante. E aqui, mesma coisa, referência bibliográfica, tem algumas coisas que tem que padronizar, né, tamanho de fonte, por exemplo, são coisas muito pontuais. Aqui também ficou um hiperlink, ficou 100 pontos, acessado em... Então, todos esses links aqui você tem que colocar um acessado em, seguindo lá a ABNT, né? Enfim, tem essas questões aí de forma, tá? Mas, assim, no geral, acho que o seu trabalho evoluiu bastante do TCC1 para cá, e
mais uma vez, parabéns aí pelo resultado, tá bem? Obrigado, professor. Então, agradeço, devolvo aí a palavra para a banca. Muito obrigado, professor Renato, pelas considerações, sugestões. Já temos o vídeo, certo? Vamos a realizar essas mudanças, Lucas. Tá certo? Então, vamos para agora passar a palavra para o professor Jones. Por favor, professor Jones. Obrigado pelo convite, Gerardo. Lucas, de novo, né, pelo convite novamente, já que é a continuação do projeto, né? Eu tinha feito anotações no PDF, mas eu configurei meu PDF para fechar sem perguntar se quer salvar, e aí eu perdi a maioria das anotações que eu tinha feito de ontem para hoje, né? Que eu estava lendo ontem de noite, aí eu só continuei os comentários aqui. Mas a vantagem é que o professor Renato ele tocou em muitos dos pontos que eu ia comentar aqui, então eu posso ser um pouco mais rápido, né? Tem as vantagens de ser o segundo a comentar. Então, o projeto melhorou bastante mesmo, o texto, o trabalho, as análises em relação ao primeiro, né? Eu lembro um pouco aí de alguns comentários que a gente fez lá no TCC1, né? E justamente essa ideia, né? Parte da ideia do TCC1 é que a gente dê sugestões que você vai analisar junto com o seu orientador para acatar ou não, né? Ou dicas ou alguma coisa do tipo, né? Então, nesse aspecto, melhorou bastante, né? A gente tem um bom gradiente aí de qualidade mesmo, né? Não só de resultados, já que realmente, obviamente, você implementou mais coisa, testou mais coisa, tem mais resultado, mas da escrita e organização do texto também, né? A proposta do seu trabalho inicial, ela pelo que está escrito lá no início do texto, discernir entre dois estados, né? Que é o esforço cognitivo e o descanso, certo? Aí tem aquele espectro de outros estados ali que você coloca, tem a tabela, tem um gráfico de formas de onda, né? Que tem outros estágios ali, né? Tem até um outro que é um esforço mais intenso, né? Que poderia aparecer também. E aí logo depois você fala quer dizer, um pouco antes você fala de TDAH no seu trabalho, né? Então a gente entende que tem um trabalho maior em andamento, né, para chegar nessa parte, né? Então você acabou, como disse o professor Renato, você incluiu um pouco desse comentário, né, da ideia de levar para a escola, para analisar. Acho que o Gerardo tem um outro projeto que é também com atenção usando câmera, né, que faz análises e tal. Então, acho que esses projetos eles se integram, né, com um objetivo maior no futuro, né. Aí eu senti falta de uma coisinha assim que pode ajudar enriquecer o trabalho, né, na revisão, que é fazer esse link o com TDAH. Será que não tem trabalhos na literatura, pelo menos para citar e ilustrar, que fazem essa análise de eletroencefalografia com pessoas com TDAH, crianças ou adultos, né, no caso, a maioria provavelmente crianças, né, para trazer que existe essa relação, se é que existe, né, deve ter, mas trabalhos que têm essa análise, né, porque tudo bem, o seu projeto é um dos primeiros na linha aí com o professor Gerardo, né, para chegar no futuro num diagnóstico maior, né? Então, o seu primeiro você está criando as bases, né, dos algoritmos, das análises, dos estudos para o grupo de pesquisa chegar no futuro lá na frente. Mas talvez você já possa puxar alguma coisa, né, algum trabalho. Lógico que não precisa usar aprendizado de máquina, não precisa usar transformada de Fourier, nada disso, né? Mas verificar o que tem de eletroencefalografia e TDAH, certo? Linkando
esses dois assuntos. Acho que ilustra bem ali na introdução, né, que também já alerta outros pesquisadores, os leitores, né, que realmente tem essa motivação por trás, né? Ah, certo, estou vendo aqui. Tá. Agora uma pergunta mais clássica, né? Tem algum motivo especial para você estar utilizando técnicas? Eu vi que sua revisão biográfica, né, é baseada, focada nas técnicas domínio da frequência seguidas de aprendizado de máquina. Algum motivo especial para essa sequência? É o que é mais utilizado em eletroencefalografia? Ou é o que é mais utilizado para análise do esforço cognitivo, estado de atenção, né? O que você me diz? Porque existem 500 mil outras técnicas que poderiam ser utilizadas, né? Eu concordo que devem existir muitas outras técnicas realmente. Foi mais uma abordagem que eu vi como uma abordagem mais clara, né? Já que existe uma tendência a ter uma relação entre frequência e estados mentais, mas provavelmente, tipo assim, um médico, quando ele chega com uma planilha, enfim, com algumas imagens, né, de sinais de eletroencefalografia, às vezes o médico, quando ele tem o olho treinado, ele consegue bater o olho e ver quando ele tem quando existe alguma anomalia, né? E aí, isso não é uma análise usando o espectro de frequência, né? O médico está batendo o olho ali, então seria uma análise no domínio do tempo, realmente, né? Então, isso seria uma possível abordagem. Provavelmente existem trabalhos com uma abordagem que veja relações no sentido do domínio do tempo, porém, até abordagens para você colocar assim, eu estou pecando agora pela falta de técnica, né? Mas talvez, né, provavelmente, um algoritmo que vá detectar alguma, fazer alguma identificação, classificação do sinal de eletroencefalografia no domínio do tempo, ele talvez vá também utilizar aspectos da frequência também, né? Existem transformadas que utilizam relações temporais, certo? Então, assim, isso eu tô pecando pela falta de técnica, né? Mas, assim, acredito que é uma tendência de utilizar transformadas, né? Não só de Fourier, mas transformadas para fazer classificações e identificações baseadas em sinais de eletroencefalografia. Mas essa não, com certeza não é a única abordagem. Certo. Sim, processamento de sinais, né? Você tem aí, você é engenheiro eletrônico, né? Ou engenheiro de eletrônica, né? Então você com certeza viu aí ao longo do seu curso o processamento da cadeia de processamento de sinais, né? Com diversas técnicas aí. Que, assim, se a gente parar para pensar, começam aos poucos a cair em desuso por causa do, do boom, né, de inteligência artificial, deep learning e tudo mais, né? Você poderia simplesmente evitar fazer transformada e usar SVM ou LM ou a outra que eu esqueci o nome, Random Forest, e passar simplesmente para uma rede neural profunda, né, de ponta a ponta e classificar tudo de uma vez, né? Mas tudo bem, eu gosto da sua abordagem porque ela é mais clássica, né? Assim, inteligência artificial em excesso, às vezes a gente perde a noção do que está realmente acontecendo e trabalha com caixa preta, né? Tem entrada, tem saída, tem banco de dados, treina e usa, né? Mas tudo bem, mas acho que é importante você tentar, pelo menos comentar no texto, né? Que existem outras que tem aí, que com certeza você encontra pelo menos
alguns trabalhos, pelo menos para você citar e comentar que existem outras técnicas que podem ser utilizadas ou que já foram utilizadas para esse problema, tá? Para deixar o trabalho mais fluida a leitura, né? Porque você começa numa boa ali e de repente, pum, vou usar isso aqui. Tá, mas por quê? Né? Então, acho que é interessante tentar um pouquinho. Não precisa ser muita coisa, não. É só um pouquinho ali, né? Aí, agora uma pergunta um pouco mais técnica para você queimar um pouco o neurônio. Tudo bem, você está passando do domínio do tempo para o domínio da frequência para depois utilizar aprendizado de máquina, certo? Beleza. Os trabalhos que você encontrou, eles utilizam ali diversas transformadas e você utilizou uma que não aparece na tabela lá, que é a FFT, certo? Acho que nos outros trabalhos, se não me engano, eu não vi FFT na tabela. Isso. Tem DFT, HHT e TWT, certo? E você usou a FFT. Por que você pegou a FFT e não uma das outras que o pessoal está utilizando ali? A FFT, ela é apenas uma implementação da DFT. Ela explora características, periódicas, tem algumas técnicas para ser feita a FFT, mas respondendo também a sua pergunta, por que utilizar a FFT ou a DFT, né? Enfim, a FFT, ela tem a sua vantagem por ela explorar essa redundância na frequência, né? Então, ela tem uma complexidade algorítmica menor. Isso é a motivação para usar FFT. Agora, né, partindo da ciência de que a FFT é a DFT também. Por que utilizar a DFT, né? Bom, existem outras técnicas, como eu mencionei, porém, isso foi uma escolha devido assim. A FFT, ela a DFT, enfim, ela faria o que eu estava precisando, né? Eu queria simplesmente ver, né, observar se, o- tendo aspectos em frequência, se eu poderia classificar. As outras técnicas, elas enfatizam outras informações, certo? Então, essa foi quanto à motivação do meu trabalho, né? Eu queria ver se apenas utilizando características em frequência, né, a transformada de Fourier, pura e simplesmente, se utilizando essas informações em algoritmos de aprendizagem de máquina, se era possível fazer uma identificação de esforço cognitivo. Uhum. Certo. Beleza. Já ouviu falar em PCA? Análise PCA. de componentes principais? Quando você falou, Transformada de cosseno? sim, transformada de cosseno, já ouvi falar. Transformada de cosseno é a base do PCA, né? Então, o que ele faz no caso da SVM, você está dividindo eixos com parâmetros, né? No caso do PCA, você está dizendo quais são os parâmetros de maior interesse, certo? Interessante. Então, pode ser interessante para o futuro, né? Não sei se você vai continuar esse projeto, de repente você tem a intenção de fazer o mestrado aí em engenharia biomédica com o professor Gerardo, né? Uma ideia interessante é tentar utilizar a DCT no lugar da FFT, porque ela já começa a fazer uma separação, né, de parâmetros aí, né? Interessante. Vou pesquisar sobre DCT. Aí depois jogar uma rede, uma SVM, acho que a LM seria até melhor, porque ela já trabalha em outro aspecto, né? Bom, aí não sei, né? Estou elucubrando aqui também, né? Do seu texto, lá quando você coloca os objetivos, ainda dá a entender
que você utilizou sensores com usuários e adquiriu os dados para montar o banco de dados. Lá no início, quando você lista os objetivos, pela forma como está escrito, certo? Então é muito mais, é só para você coloca lá objetivo específico, adquirir um banco de dados de EG binário em que se possa diferenciar as duas situações. Então, eu já conheço o trabalho, né? Inclusive isso foi uma pergunta que eu fiz lá no TCC1, né? Ah, você adquiriu? Porque o texto inteiro parecia que você tinha utilizado o capacete com os usuários e tal, né? Então, talvez não seja modificar um pouco a escrita para deixar bem claro que quando você está falando de adquirir um banco de dados, na verdade você buscou, estudou e selecionou uma base de dados de EEG, né? E com já etiquetada, né? Com esse objetivo. Se eu, Etiquetada, labelada, né? se eu substituir a palavra adquirir por pesquisar e selecionar, né? Essa redundância ia ser sanada? Acho que sim. Uhum. Sim. Que adquirir realmente acho que fica redundante, não fica bom. A não ser que você tenha comprado a base de dados também, né? Uhum. Adquirir, né? Mas mesmo assim ainda fica dúbio, né? Então acho que realmente essa modificação aí deixa bem claro mesmo, né? Que você pesquisou e selecionou essa base de dados. Beleza? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci qual que é a página no texto, mas no slide 21, você tem, se você conseguir abrir aí pra gente, rapidinho. Estou abrindo agora. 21. Afinamento de hiperparâmetros. Isso. No texto, você colocou na ordem inversa. Você primeiro fala que os hiperparâmetros são... Vou até achar aqui. Hiperparâmetros. Poderia ter colocado a primeira frase do segundo parágrafo. Mostra o slide pra gente, rapidinho. Mostro. Só um momento. Eu me perdi aqui no PDF do texto. Tá dando para ver? Sim, estou vendo o texto aí. Isso. O primeiro parágrafo. De acordo com o Schratz 2019, né, a última frase, hiperparâmetros de configuração padrão provavelmente não asseguram um ótimo modelo de aprendizagem. Aí só na frase de baixo que você define o que é o hiperparâmetro. Poderia colocar em cima, né? Então Trocar seria esse aqui. inverter. No slide você colocou certo. Você colocou na ordem que faz sentido. Uhum. Perfeito. Certo? Vou fazer Então é essa só troca. uma coisinha que eu bati o olho no slide e já me veio na mente para comentar. Aproveitando que você está com os slides aí, abre o slide 23. Deixa eu compartilhar novamente. Eu vou deixar compartilhando a tela. Acho que é mais Mais fácil. fácil. 23, terceira equação. Você digitou sem querer um A no lugar do alfa. Sim. Eu nem reparei se no texto tá assim também. É bom dar uma olhadinha depois. Só para ficar bem... Aqui. Tá A também. Tá também. Porque aí depois eu fiquei procurando, mas espera aí no texto também tá A. Mas é normal, né? Você está escrevendo, depois de um tempo, você não
não enxerga a diferença de A para alfa. Uhum. Isso Realmente nem percebi. é absolutamente normal. Uma questão agora um pouco também técnica, mas não tão técnica, né? Que talvez você não consiga responder porque você usou uma base de dados pronta, né? O tipo de esforço, ele afeta os dados dos sensores, certo? Então você tem lá o esforço cognitivo e o estado de esforço cognitivo e o estado de repouso. E aí o pessoal dessa base de dados, pelo que você passou para a gente, eles testaram com o usuário de olhos fechados, né, descansando, ou realizando operações aritméticas. Eu não sei a idade desses usuários, qual é o espectro a faixa demográfica deles, né, e a formação acadêmica também, mas eu imagino que, por exemplo, se pegar nós 4 aqui, que dominamos as 4 operações básicas da aritmética, e a gente for num estado não tão de repouso, mas um estado não um repouso profundo, mas um certo repouso, para fazer uma operação extremamente simples para a gente, né? Ou seja, para a gente é simples. Daria muita diferença para uma criança que está aprendendo aquelas operações? O esforço talvez seja muito maior. Isso é uma pergunta bem interessante e realmente qualquer coisa que eu falar aqui vai ser um mero chute, mas eu acredito que sim, muito provavelmente, até porque os sinais, em algum trabalho que eu pesquisei, eles estavam fazendo comparações entre sinais elétricos de crianças, né, e adultos, e o sinal elétrico é visivelmente, não visivelmente, né, mas ele é diferenciável. Então, eu acredito que sim. Eu tenho informação das idades nesse banco de dados. São todos adultos, né? Eu realmente poderia ter colocado isso, porque isso realmente é uma coisa que influenciaria nos sinais. Mas acho que são entre 18 e 40 anos. Tem uma faixa, não tem nenhum idoso e não tem nenhuma criança. Mas sim, Então, pelo menos é uma faixa mais homogênea, por assim dizer, né? A gente não sabe também a formação e tal, aquela coisa, a gente sabe que depois de uns anos o pessoal esquece a aritmética básica, né? sim, realmente. Mesmo adultos, né? E tem que só para cutucar a cabeça, né? Daquela pensadinha mesmo, né? Bom, pode abrir as conclusões, slide 55, por favor. Certo, deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta que eu comecei a anotar e parei. Tá, é ali a sua última conclusão. Foi possível observar eletrodos que fazia parte dos objetivos, né? Identificar que eletrodos tinham maior ativação, né? Isso. Foi possível observar eletrodos nas partes frontal polar, frontal e occipital, sendo no segmento de ondas tetas com maior energia durante o estado de esforço cognitivo, levando a crer que esses eletrodos possuem maior ativação durante o estado de desempenho mental. Tudo bem, você observou isso, e isso te levou a acreditar nisso aí. Com certeza alguém já mapeou isso. Com certeza tem trabalhos que já identificaram as regiões do cérebro que são mais ou menos ativadas, né? De acordo com a tarefa e com o estado de atenção da pessoa, né? Então, eu não sei se isso seria se a conclusão seria te levar a crer que esses eletrodos possuem uma ativação ou
se esses resultados batem com a literatura. Uhum. Né? Então, acho que é melhor seria mais interessante, né? Ou mais correto, por assim dizer, entre aspas, bater esses resultados com a literatura. Perfeito. Né? Tais e tais regiões são mais ativas, mais ativadas, então e a gente consegue observar isso no nosso trabalho, né? Na nossa análise, a gente consegue observar isso também. Né? Então, acho que é mais interessante, porque com certeza, com 99% de certeza, isso já foi mapeado por alguém, certo? Perfeito. Pode vir lá nos trabalhos futuros, por favor. Próximo slide. Tá, essa fotografia não invasiva. Certo. Todos esses trabalhos futuros eu acho que precisam de novas bases de dados. Eu acho que são mais. Porque, por primeiro, você precisa realmente de um aluno na sala de aula. Sim. Né? Você não tem uma base. Você não tem hoje uma base de dados com isso nas mãos. Né? O segundo. É a continuação, né? No caso, é realmente todas as suas 3 hipóteses de trabalhos futuros que você sugeriu aqui nessa lista necessitariam de outra base de dados. Então, eu sugeriria, pode deixar, né, esses aí, né, mas comentar que precisaria realmente de mais experimentos, né, de outros experimentos, e seria interessante você colocar trabalhos futuros com base no que você já tem, ou seja, uma continuação clara do seu, em termos de técnicas, de métodos utilizados e tudo mais, certo? O que dá para refinar da sua análise com os dados que você já tem? Né? O que você pensou um dia em fazer no meio do projeto, mas infelizmente não deu tempo, né? Ou você pensou, isso aqui é legal, mas eu não vou fazer agora. Né? Perfeito. Então, Isso me fez lembrar que existe um score, né, uma pontuação relacionado ao número de acertos, né, que os sujeitos que participaram do experimento, quantas subtrações aritméticas, né, eles conseguiram fazer de maneira correta. Então, quem sabe no trabalho futuro, né, relacionar qual- é, não sei se energias ou se algum relacionar, enfim, esses parâmetros, né, ou classificações, enfim, com essa pontuação que eles obtiveram, né? Quem é sabe interessante, bem interessante. De repente, vai que, por exemplo, pessoas que erraram tiveram um maior esforço, sim, né? Ou que erraram e tiveram ou o pouco contrário, né? esforço, né? Que Uhum, aí teve pouco esforço, ele não se esforçou e errou. Né? exatamente. Que aí seria talvez a indicação de uma anomalia cognitiva, né? Como você colocou aqui. Né? Então essa é uma clara extensão do seu projeto, né? Com os dados que já tem nessa base. Né? Então é bem interessante você colocar, né? Nessa sugestão de trabalhos futuros, certo? No, Perfeito. no mais, tá de parabéns pelo trabalho, né? Você fez todo o passo a passo, descreveu, né? Não vou comentar do documento os detalhes que o professor Renato já comentou, que não faz sentido, né? Ia seguir o que ele comentou ali de formatação e tal, as fontes, aquelas questões todas, mas você tem resultados, né? Os resultados parecem estar bem elaborados, né? A gente não encontrou nenhum problema aí a princípio de análise de dados e tudo mais, né? Então, tá de parabéns ali pelo projeto. E eu devolvo aí para o professor Gerardo a palavra. Obrigado, Mu- professor.
Muito obrigado, professor Jones, por as sugestões, considerações e a conversa. Gostei muito das duas conversas, professor Renato e Jones. Então, vamos a passar para a terceira etapa, que é a avaliação. Então, vou parar a gravação agora, certo? E peço, por favor, a Lucas para que se retire da sala para nós realizar a avaliação. Por favor, Lucas. Perfeito, você agora. Um segundo, vou parar a gravação. Parar a gravação.